Estamos de volta com o programa Amazônia em Debate, ao vivo de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Você está vendo aí como cenário a movimentação da Avenida 7 de Setembro, bastante movimentada, viu? Porque fica aqui no centro da capital do Amazonas. O programa de hoje traz como tema tráfico humano. E olha, é o assunto da campanha da fraternidade deste ano, a Igreja Católica Apostólica Romana, sempre preocupada com as causas sociais e, claro, sempre preservando, tendo a proteção com a vida. E a gente vai saber como isso está organizado em outro estado daqui da região amazônica, é o estado de Roraima. De lá, o padre Jean Franco, que está conosco ao vivo, vai falar para a gente como é que está organizado a campanha da fraternidade, principalmente na capital Boa Vista. Ô padre, boa noite para você. Fale um pouco sobre o trabalho da igreja na campanha deste ano. Boa noite aos nossos telespectadores aqui de Roraima. Tem várias vertentes. Naturalmente são as pastorais sociais que assumiram este papel de levar adiante esta preparação da campanha da fraternidade. Nós temos a tradição em Roraima que nós preparamos a campanha e a formação dela já no mês de outubro do ano anterior, de maneira que as comunidades tenham o tempo necessário também para poder formar-se, para poder também preparar-se e preparar o terreno das próprias comunidades e não só, da sociedade civil em geral, sobre o tema da campanha. Por isso, nós temos já uma preparação. A campanha deste ano também foi assumida pela CRB, como ouvimos também de Manaus, também nós aqui temos o grupo do Um Grito pela Vida. Nós estamos ainda numa fase de organização neste sentido, mas estamos trabalhando com outras realidades, com outras entidades, para que nós possamos realmente tornar esta realidade do tráfico humano, que não é só uma questão da Igreja Católica, mas é uma realidade que toca a sociedade, porque o tráfico humano tem a ver com a escravidão, tem a ver com o tráfico de seres humanos, tem a ver com a venda de órgãos também, tem a ver com os mercados, não só daqui, mas os mercados da Europa. E tem a ver com as situações gritantes de uma sociedade que, naturalmente, não responde às grandes necessidades dos próprios cidadãos e cidadãs, né? Portanto, estas faixas de pobreza, estas faixas de falta de políticas públicas, como eu costumo dizer, que levam e tornam a sociedade, sobretudo as camadas mais a risco, fácil preda do tráfico de seres humanos. Muito obrigado, viu, padre Jean Franco, falando ao vivo de Boa Vista, Roraima. Padre, daqui a pouco eu quero voltar a conversar com o senhor para fazer uma outra pergunta e que leva aí, né, uma polêmica muito grande, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar com o senhor, tá certo? Com certeza, com certeza. Boa continuação, a gente está com vocês. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente retorna com o padre Jean Franco, lá de Boa Vista, Roraima, e a gente continua conversando com as irmãs aqui que fazem parte, né, que integram a rede Um Grito pela Vida, a irmã Santine Perim e também a irmã Nilda Nair Reiner. E eu vou conversar logo com a senhora, irmã Nilda, em relação ao próprio trabalho dessa rede que aqui no estado do Amazonas, especificamente em Manaus, é bem forte. Explique pra gente como é que se dá o trabalho juntamente com essas demais comunidades. Eu vou falar da campanha e a Santina fala depois das parcerias. Certo. Né?
Então, porque nós fazemos um trabalho em parcerias com várias entidades governamentais e não governamentais, né? E várias pessoas, leigos e leigas, que integram a rede junto conosco, religiosas, religiosos também. Então, a rede, nós nos encontramos semanalmente para a gente estudar, para a gente aprofundar as temáticas, preparar material, porque agora na campanha da fraternidade nos foi solicitado pela Arquidiocese de Manaus ajuda para o trabalho de formação. Essa formação está se dando em todos os níveis, né? Foi organizada pelos setores, porque a Arquidiocese está organizada em setores, formada por grande, paróquias, né? Por áreas missionárias, né? Então, muita gente participando, né? Nós nos dividimos em equipes, à medida possível, aonde cada um pode, conforme a sua agenda, e estamos, então, trabalhando o texto da campanha da fraternidade, né? O texto base, que está organizado em 3 níveis, né? O ver a realidade, aí julgar essa realidade à luz da palavra de Deus, para então proporcionar ações concretas, que é o agir, que é o método ver, julgar e agir. Então, esse trabalho, ele acontece. Eu vou mostrar aqui o texto base, tá, irmã? Porque é um trabalho que a CNBB faz, né, de todo um estudo metodológico, didático, né, para que as comunidades também acompanhem, né, justamente o tema e o lema, né, que este ano também traz um lema muito importante, né? Exato. Qual é o lema deste ano? O lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele é básico e fonte geradora de uma iluminação para o enfrentamento desse crime. Então, é necessário que a gente visibilize essa realidade tão na surdina, né, tão escondida, como dizia a irmã Santina antes, mas que é um crime tão organizado e que vitima milhões de pessoas. E é uma preocupação que deve ser da igreja, deve ser nossa, e a gente continua falando sobre este assunto no próximo bloco, porque a gente continua viajando pela região amazônica, tá bom? Não saia daí, a gente volta já já.